Quem é vivo sempre aparece, meu povo. Bom, estou aqui no Descobrindo a Igreja Católica depois de, eu acho que tem uns 2 ou 3 meses que eu gravei o último vídeo, que foi uma live que eu fiz, né, de um dos grupos de estudo. E depois de 2 ou 3 meses eu resolvi aparecer de novo aqui no canal, porque esse vídeo, na verdade, estou fazendo uma live no Instagram, que é uma gravação de um vídeo que vai pro YouTube, entendeu? Porque mãe de gêmeos trabalha assim, não tenho tempo de gravar vídeo na câmera, editar, aquela coisa toda, então vou fazer logo uma live aqui no Instagram. Quem acompanhar ao vivo, acompanhou ao vivo, e depois eu já salvo e já mando lá pro YouTube amanhã, provavelmente, aí fica o vídeo gravado. Gente, primeira coisa, sejam bem-vindos todos que estão chegando aqui, né? Tanto tempo que eu não apareço. Eu tenho recebido muitas mensagens, né, de pessoas que têm me perguntado o que é que aconteceu, por onde é que eu ando, né? Por que eu tô sumida. Então, antes da gente começar essa live, né? Antes da gente começar esse vídeo, cujo tema é os protomártires, e eu já vou explicar para vocês, né, o que é que eu aprendi, o que é que eu descobri com os protomártires, como eles morreram, o que é que isso me falou sobre santidade, né? Mas antes da gente falar dos protomártires, eu queria falar para vocês, né, por que eu tô sumida, por que eu nunca mais gravei vídeo, por que nunca mais grupo de estudo. Rapidamente, pra gente não se alongar demais, gente, eu tava precisando, de fato, dar uma parada, né? Como vocês sabem, eu sou mãe de 2 crianças muito pequenas, né? Dona de casa, esposa. E a minha vida estava com algumas demandas que precisavam ser resolvidas. E para isso eu precisava me dedicar 100% a essas demandas, né, familiares, né? Então, minhas demandas enquanto mãe, minhas demandas enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto esposa. Então, eu precisava, de fato, recalcular a rota da minha vida, né? E recalcular a rota da minha vida, decidir os próximos passos, os projetos para o futuro, o que é que eu quero para o futuro, né? Quem sou eu a partir de agora, demandava que eu, de fato, me afastasse das redes sociais, me afastasse deste trabalho, porque eu realmente precisava redirecionar toda a minha energia para essas decisões, né? E isso envolve, inclusive, a minha vida espiritual. Então, assim, eu peço para vocês que tenham paciência. Esse ano, provavelmente, esse é o último vídeo desse ano. Esse é o último vídeo que eu estou gravando. Eu não queria encerrar 2023 sem trazer um vídeo novo para vocês, né? Mas ano que vem, a partir de fevereiro, eu pretendo voltar com conteúdos novos, né? Eu tenho muita coisa para gravar, eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês, do que eu tenho aprendido com os pais da igreja, enfim. Mas, para agora, né? É isso aqui que nós temos. Então, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram esse ano comigo, a todos vocês que estão, né, esperando o ano que vem, os novos grupos de estudo, né? Eu tenho alguns projetos para o próximo ano, de grupos de estudo mais elaborados, de repente com vídeo aula, com coisa gravada, ok? Então, a Bruna falou aqui, o quê? Peraí, gente, eu tô cega, viu? A novidade é que eu estou usando óculos, porque a idade apertou aqui pra mim. A diva da patrística, coitada! Eu sou um bebê, tá, gente? Que nem vocês, assim. Tô aprendendo junto com vocês, né? Eu divido com vocês o que eu aprendo aqui. Bom, mas vamos falar agora, então, do vídeo, né? Que eu resolvi gravar aqui de última hora mesmo, e vamos que vamos. Aproveitar que os nenéns estão dormindo, que o pai tá com eles, para poder gravar esse vídeo. Bom, eu fui pra missa hoje, e não sei, na missa me veio meio que uma inspiração para falar sobre os protomártires e falar o que eu aprendi com eles, né? Porque vocês sabem que eu era protestante, né? Então, tudo que eu trago para aqui pro canal, daquilo que eu tô aprendendo, eu sempre trago diante desse universo de como eu pensava, o que eu descobri e como que isso mudou a minha fé, né? Dentro do cristianismo. E uma das coisas, antes de eu me tornar católica, né? Quando eu era da Igreja Batista, que eu acreditava era que não existia santidade, né? Eu achava assim, que todo mundo era igualmente santo, que era impossível uma pessoa alcançar a plenitude da santidade, a perfeição da santidade, né? Eu achava que os seres humanos estavam permanentemente decaídos no pecado, né? Mesmo Jesus tendo vindo à Terra e morrido por nós, né?
Mesmo assim, eu acreditava que nós estávamos irremediavelmente, né, sujeitos à degradação do pecado. E eu acho que isso é uma coisa que todo mundo que tá lá, que a maioria das pessoas que não são católicas, né, os cristãos protestantes acreditam, né? A gente escuta muito a pessoa falar, mas não existe, todo mundo é igualmente santo, né? Não existe santos de sétima morada, não existe pessoas que conseguiram ser perfeitos como Cristo foi perfeito. E é meio que uma negação do que a própria Bíblia fala, né? Porque a Bíblia fala que nós devemos ser imitadores de Cristo, né? Jesus fala, sede perfeitos como o Pai é perfeito. Imagina, ele não estava ali brincando, né? Ele estava falando sério. Mas enfim, aí umas coisas que a gente fala, depois a gente vai para a Bíblia, né? E a gente fala, pô, mas eu tô falando isso aqui, mas isso aqui não tá batendo com o que a Bíblia fala. Mas o que foi que me convenceu, né? Quando foi que eu comecei a entender que existem níveis de santidade, né? Que eu acho que uma das grandes diferenças da Igreja Católica para as igrejas protestantes é exatamente esse conceito de que existem graduações de santidade, né? A Igreja Católica, ela reconhece que existem pessoas que conseguem chegar em um nível de santidade muito mais elevado do que outras pessoas, né? E isso meio que não tem nas igrejas protestantes, né? A igreja protestante, ela meio que nivela todo mundo por baixo, né? Não nivela por cima, ela nivela por baixo. E quando eu comecei a estudar a história eclesiástica, que é a história do que aconteceu na igreja nos 3 primeiros séculos, né, da era cristã, eu descobri a existência dos protomártires. Claro que eu acho que todo mundo aqui, mesmo que nunca tenha lido Eusébio de Cesareia, que nunca tenha estudado a história da igreja, já viu aquelas imagens, aquelas figuras dos mártires no Coliseu. Eu acho que todo mundo já viu, né? Aí tem os leões e os mártires todos encolhidinhos. Se digitar assim, martírio no Google, as primeiras imagens que aparecem são essas. Todo mundo já viu, inclusive eu já tinha visto antes de me tornar católica. Só que era uma imagem, né? Uma imagem pintada, e aí a gente sabia que as pessoas tinham morrido, tinham sido perseguidas no início da era cristã, mas a gente não tem, lá no protestantismo, né? Pelo menos na minha realidade, a gente não tinha os detalhes, né? Eu nunca tinha tido acesso aos relatos, né? Dos martírios, quem eram aquelas pessoas, né? O que de fato, como elas de fato morreram, como de fato foi a história delas, eu não sabia nada disso. Então, quando eu comecei a ler História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, para quem não sabe, Eusébio de Cesareia foi um bispo da igreja no século IV, e ele fez um levantamento, né, dos documentos escritos pelos primeiros cristãos que estavam preservados nas bibliotecas palestinenses, e ele fez esse levantamento desses escritos e ele transcreveu, né, para uma obra que veio se chamar História Eclesiástica. Então, Eusébio de Cesareia, ele não é autor de nada. Na verdade, o que ele faz é transcrever os documentos que ele encontrou nas bibliotecas palestinenses, tá? Porque naquela época era muito comum que se registrasse os grandes acontecimentos da história, né? Então, tudo que tinha sido grandes acontecimentos estavam registrados nas bibliotecas. E isso que Eusébio fez foi muito importante, porque depois essa biblioteca pegou fogo, perdeu-se a maioria daqueles documentos que estavam lá, né? Então foi assim muito importante que tenha acontecido esse trabalho de Eusébio. Então Eusébio de Cesareia, ele escreveu essa obra e eu fui estudar essa obra, tá? E o que acontece? Quando eu comecei a estudar Eusébio de Cesareia, né, lá pro meio do livro, ele vai descrever, ele vai transcrever a história de várias pessoas, de vários grandes cristãos da época, que deram suas vidas por amor a Cristo no período, tá? E foi aí que eu descobri quem são os protomártires. Então, esse termo protomártires refere-se aos primeiros mártires, foram os primeiros a morrer. Gente do céu, tá apagando aqui o meu negócio. Não sei se tá dando mau contato. Foram os primeiros a morrer por testemunho de Jesus, tá? Então foram os primeiros cristãos. A maioria vou deixar apagado para não ficar toda hora acendendo e apagando, tá? A maioria dos protomártires que ele narra, que ele vai transcrever na história eclesiástica, viveram no século I e século II. Então a gente está falando ali do início mesmo do cristianismo, né? Foi logo depois de Jesus. Então, ainda no imperador Nero, ele já está narrando, o imperador Nero foi ali o primeiro imperador logo após Jesus Cristo, né? Foi ele que perseguiu e matou o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Então ele já começa a narrar desde aí os martírios.
E os protomártires, eles são considerados testemunhas pioneiras que, através de sua coragem e sacrifício, estabeleceram o padrão para os seguidores de Cristo, né? Então, eles são os primeiros santos da igreja, ok? Os primeiros santos da igreja. E esse termo protomártires, ele inclui aqueles que foram executados pelos imperadores romanos, pelos funcionários romanos e outros perseguidores, porque eles se recusavam a negar sua fé em Cristo. Então, a gente teve mártires que foram assassinados, inclusive pela população, tá? Então, nem todos foram assassinados a mando dos imperadores. E eles eram assassinados por se negar a aderir às práticas pagãs da época, né? Então, olha só, esse vídeo é um vídeo um pouco mais denso, porque eu vou narrar para vocês, né, os acontecimentos, porque eu acho que quando a gente tem contato, de fato, com a história, né, com a narração, com aquilo que eles falaram, com a forma como eles defenderam a fé, essas pessoas ganham vida no nosso imaginário. E aí a gente começa a entender o conceito de santidade e por que existem pessoas que alcançam o nível de santidade mais alto do que outras, né? E eu queria começar a falar para vocês, por exemplo, do martírio de um dos apóstolos, né? Cuja descrição na Bíblia é praticamente nula. Então, eu resolvi pegar a descrição de martírios que não estão na Bíblia, tá, gente? São martírios que foram narrados, que foram escritos pelos cristãos que viveram na época, que testemunharam, né? Que ouviram esses mártires falando, né? Defendendo a fé. Então, eles não estão na Bíblia, não fazem parte da Bíblia, porque essas histórias aconteceram depois do apóstolo João, né? Depois do ano 90 ali, que foi o último ano que foi escrito o livro do Apocalipse, tá bom? E eu vou começar a contar para vocês, então, o martírio do apóstolo São Tiago, que é chamado de o Justo, apóstolo de Cristo, né? Eu sempre falo isso, mas quem tá aqui há mais tempo vai saber que eu não sabia, por exemplo, que os apóstolos tinham se tornado bispos, né? Que alguns apóstolos tinham ficado de forma fixa em alguns lugares. E o apóstolo Tiago, esse apóstolo Tiago que é chamado de o Justo, ele ficou fixo em Jerusalém, né? Ele se tornou bispo da igreja de Jerusalém. Então, ele era bispo dos judeus, tá? Ele pregava para os judeus. Então, o Tiago, o Justo, que é também chamado de Tiago Menor, porque o Tiago Maior, ele foi para Ibéria, para a Península Ibérica, ali para Portugal e Espanha. E eu tenho, inclusive, um vídeo aqui no meu canal com a Júlia, onde ela nos conta a história do Tiago Maior lá na Península Ibérica, como foi o processo de evangelização lá. E o Tiago Menor se tornou bispo na igreja de Jerusalém, tá? Ele que é chamado de irmão de Jesus, porque ele era primo de Jesus, tá? Ele era filho de um irmão de José, que é o pai adotivo de Jesus. Então, esse Tiago, ele se tornou bispo na igreja de Jerusalém, tá? E Hegesipo, quem foi Hegesipo? Foi um historiador do século II, que nasceu por volta do ano 110 depois de Cristo. Então, ele foi ali, ele nasceu quando o apóstolo João estava morrendo, né? Ele nasceu em Jerusalém e ele escreveu obras, né, onde ele registrava as histórias do cristianismo. Ele escreveu uma obra chamada Memórias, né? E essa obra Memórias é onde ele narra o martírio do apóstolo Tiago Menor, que era bispo de Jerusalém. E essa obra Memórias foi transcrita por Eusébio de Cesareia na obra História Eclesiástica no século IV, tá? Ele vai falar algumas coisas sobre Tiago Menor. Então, Tiago Menor, por exemplo, ele não bebia vinho, ele não consumia alimentos do reino animal, ele era vegetariano, ele não cortava o cabelo e ele não tomava banho, tá? Então, a penitência de Tiago Menor era essa, né? E ele usava roupas de linho. E Tiago, como bispo da igreja de Jerusalém, imagina, né? Tiago ali entrega as feras dos judeus que não criam em Jesus Cristo, né? Como bispo da igreja de Jerusalém, ele entrava no templo e ele orava de joelhos, suplicando perdão pelo povo. Então, ele orava tanto de joelhos que seus joelhos se calejaram. E Hegesipo vai dizer que os joelhos do apóstolo Tiago pareciam couro de camelo. Olha que interessante, né? De tanto que ele orava de joelhos pela conversão do povo judeu, né? E alguns judeus, quando eles visitavam o apóstolo Tiago, eles perguntavam sobre Jesus, né? Porque muitos judeus nem sabiam ainda quem era Jesus direito, apesar de toda a história de Jesus, né? Lembrando que não existia mídia naquela época, né? E ele respondia que Jesus era o Salvador e muitos judeus, então, começaram a se converter ao cristianismo por causa do testemunho do apóstolo Tiago, que era bispo da igreja, né? E como muitos judeus estavam se tornando cristãos,
Os escribas e os fariseus, vendo que muitos estavam procurando Tiago, e Tiago estava dizendo, olha o que a Gesipo escreve, né? Uma fala de Tiago, uma fala dos escribas e dos fariseus, né? Viemos pedir, eles falaram para Tiago, viemos pedir que retenhas o povo, porque eles se iludem a respeito de Jesus, como se ele fosse o Cristo. Então os fariseus e os escribas continuavam não acreditando, não crendo que Jesus era o Salvador. Normal, né? Jesus foi crucificado por causa disso. E aí eles falavam assim, esclareça a todos que vêm para a festa da Páscoa sobre Jesus, pois todos confiam em ti. E aí, gente, é um detalhe, né? O martírio do apóstolo Tiago acontece durante a Páscoa. Muitos judeus estavam indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa e eles pediram, então, que Tiago não falasse de Jesus para o povo, para que o povo não se convertesse, né? Então eles pediram para Tiago subir no pináculo do templo para falar ao povo judeu, porque na Páscoa todas as tribos se reuniam para essa festa, né? E quando Tiago estava no pináculo do templo, quando Tiago subiu para a parte de cima do templo para falar ao povo que estava indo para a Páscoa, os escribas e os fariseus gritaram, né? Ó justo, em quem devemos confiar, tendo em conta que o povo se ilude sobre esse tal Jesus, o crucificado. Então, os escribas tinham certeza que Tiago ia negar Jesus, né? Ia dizer que Jesus não era o Salvador, porque eles não criam que Jesus era o Salvador. E aí Tiago respondeu em alta voz, né? Isso aqui é transcrição dos escritos de Gesipo. Tiago respondeu em alta voz, por que me interrogas sobre o Filho do Homem? Ele está sentado no céu, à direita do supremo poder, e virá sobre as nuvens do céu. Então, Tiago, mediante toda a população, toda aquela multidão de judeus, ele confirma ali que Jesus é o Salvador. E aí os escribas e os fariseus ficaram revoltados com a fala de Tiago e começaram a dizer uns para os outros, fizemos mal ao provocarmos tal testemunho em favor de Jesus. Subamos, pois, e joguemos Tiago para baixo, a fim de que os outros se intimidem e não creiam nele. E aí eles exclamaram, até o justo se enganou, né, dizendo que Tiago tinha sido lubridiado também por Jesus Cristo. E realizaram a profecia de Isaías que falava, né, eliminemos o justo porque nos incomoda, colherá o fruto do seu procedimento. Está lá em Sabedoria, capítulo 2, versículo 12, e em Isaías 3:10. Então, segundo Gesipo, essa profecia se refere ao apóstolo Tiago, né? Então, eles subiram e jogaram Tiago de cima do pináculo do templo para que Tiago morresse. E eles diziam uns aos outros, apedrejemos Tiago justo. E depois de jogar Tiago de cima do pináculo do templo, eles começaram a apedrejar o apóstolo Tiago, porque Tiago não morreu ao ser jogado de cima do templo, tá? E ainda assim, a Gesipo vai narrar que Tiago voltou-se, pôs-se de joelho, ou seja, ele caiu do templo e estava sendo apedrejado, e ainda assim ele se colocou de joelho e ele disse, suplico-te, Senhor, Deus Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então ele imita a atitude de Jesus Cristo, né? Enquanto assim o apedrejavam, um dos sacerdotes que estava vendo toda a cena começou a gritar, parai, o que fazeis? O justo reza por vós. Então um deles, vendo que Tiago não morria, pegou um bastão, né, no qual se batia os tecidos e golpeou a cabeça de Tiago, que assim acabou morrendo, né? Então completou o seu martírio. Então essa narração da morte de Tiago de forma tão detalhada, né, com as falas de Tiago, inclusive não estão na Bíblia, mas estão nesses escritos de Gesipo. E aí quando eu vi esse martírio de Tiago, eu fiquei muito impressionada. Mas tudo bem, Tiago é santo, a gente, né, fala logo, é um dos apóstolos, pô, é santo, né? Então até no meio protestante todo mundo reconhece que tem uma coisa especial ali. Então até aí tudo bem. Pô, um dos apóstolos, Tiago, mas a forma como ele morreu ainda assim me deixou muito impressionada. Mas aí, vamos sair dos apóstolos. Vamos para o martírio tem o martírio de São Policarpo, né? Que foi discípulo do apóstolo João, tá? Então, São Policarpo foi bispo também da igreja na época, né? Ele nasceu por volta do ano 69 depois de Cristo em uma região da Ásia Menor. Então, ele viveu na mesma época que os apóstolos, tá? O São Policarpo, né? Conhecido como Policarpo.
E Policarpo ele foi um dos discípulos do apóstolo João e ele é considerado um dos padres apostólicos, ou seja, ele teve contato direto com os apóstolos, né? E ele transmitiu a tradição e os ensinamentos que ele aprendeu dos apóstolos. Então, ele foi um dos primeiros sucessores apostólicos, que era uma coisa que eu também não acreditava, mas está registrado na história da igreja a sucessão apostólica. E aí Policarpo ele foi bispo da igreja de Esmirna, uma igreja que inclusive é uma das igrejas que está citada na carta de Apocalipse, né? Como uma das 7 igrejas do Apocalipse, e inclusive é considerada a mais perfeita na fé. Era a igreja de São Policarpo, né? E aí, em 156 depois de Cristo, ele foi preso durante a perseguição aos cristãos sobre o imperador romano Marcos Aurélio, né? Então, ele foi preso por se recusar a renunciar à fé e a adorar os deuses romanos. Então, um dos principais motivos, gente, pelo qual os cristãos eram perseguidos nesse período, era exatamente pelo fato deles se recusarem a adorar os ídolos romanos, né? Para quem não lembra, ou para quem já viu meus vídeos, ou para quem não viu, lembram que Roma, ela adotava, né, ela era uma cidade que ela tinha vários deuses, ela não tinha uma centralização de uma religião. Então, ela adorava os deuses egípcios, os deuses caldeus, né, os deuses gregos, então adorava-se de tudo em Roma. Então, todos eles eram considerados igualmente deuses, e os cristãos se negavam a adorar esses deuses, dizendo que só existia um Deus, que era o Deus, o Deus criador do universo, e seu filho Jesus Cristo, que tinha morrido lá, né, em Jerusalém, tinha ressuscitado. Então, eles começaram a perseguir os cristãos, né, por causa da recusa deles de adorarem os deuses romanos, e aquilo era uma grande blasfêmia, adorar os deuses romanos, porque como eles não sabiam quem era Jesus, porque de fato eles não conheciam Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi famoso em Jerusalém, lá em Israel, lá na região onde ele pregou, né? Em Roma não se sabia quem era Jesus Cristo, não se conhecia a história de Jesus. Então eles falarem que existia um Deus que era desconhecido, que eles nunca ouviram falar da história, para eles era um absurdo e eles consideravam os cristãos como ateus. Porque os cristãos não adoravam nenhum Deus na cabeça deles, né? Então eles começaram a perseguir Policarpo, né? Aliás, começaram a perseguir os cristãos e Policarpo foi um dos cristãos que foi perseguido e preso. E Eusébio ele cita a descrição do martírio, que essa descrição do martírio de Policarpo foi escrita pela igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna escreveu uma carta narrando como que foi o martírio de Policarpo, né? Ela escreveu essa carta para as igrejas que estavam lá em Filomélio na época e outras comunidades católicas. Então, quando Policarpo foi preso, os romanos se esforçaram para persuadir Policarpo a negar Jesus. Olha o que eles falavam, isso narrado lá pela igreja de Esmirna. O que há de mal em dizer César é o Senhor, sacrificar e salvar vidas? Então, por que eles queriam? Eles queriam que os cristãos reconhecessem o imperador César como Deus, porque para os romanos o imperador também era um Deus, que ele sacrificasse aos ídolos, porque o sacrifício é a maior forma de adoração, né? E com isso salvar a sua própria vida, né? No começo, Policarpo ficou calado, ele não respondeu, ele se negou a falar, mas como eles estavam insistindo muito, ele replicou. Aí, narração dizendo o que Policarpo respondeu: não farei o que me aconselhais. Então, levaram Policarpo ao Coliseu, né? No estádio, o tumulto era muito grande. Era tão grande que mal se escutavam as palavras. E ao entrar Policarpo, todos ouviram uma voz do céu. Repara, quando Policarpo entrou no Coliseu, todos ouviram uma voz do céu que falava assim: sê forte, Policarpo, sê homem. E aí ele fala que ninguém viu quem falava, mas muitos dos nossos ouviram a voz. Então a igreja de Esmirna está dizendo que ouviu uma voz vindo do céu falando isso para Policarpo, né? E que existiam muitas testemunhas que tinham também ouvido essa voz. Então, primeira grande coisa extraordinária que aconteceu aí, né? E aí o procônsul disse, né, para Policarpo: jura e eu te liberto, amaldiçoa a Cristo. E Policarpo respondeu: há 86 anos que o sirvo, e ele jamais me fez mal. Como posso blasfemar a meu rei e meu salvador? Olha que resposta. Vocês veem que Policarpo já era uma pessoa idosa, né? Um bispo da igreja idoso que estava ali sendo martirizado no Coliseu, e ele dá essa resposta para o procônsul. E o procônsul ainda respondeu: eu hei de te domar pelo fogo, a menos que mudes de parecer.
E aí Policarpo respondeu: tu me ameaças com o fogo que queima durante 1 hora e em pouco tempo se apaga. Ignoras, contudo, o fogo do julgamento futuro e do castigo eterno reservado aos ímpios. Mas por que tardar? Trazes o que queres. A multidão trouxe imediatamente das oficinas e dos balneários a lenha e os gravetos. Sobretudo os judeus, conforme seu costume, colaboravam. É importante frisar aqui que os judeus eles eram os primeiros a colaborar no martírio dos cristãos. Então, os judeus foram grandes perseguidores, não só de Jesus Cristo, mas também dos apóstolos e dos cristãos que iam se convertendo e se tornando cristãos, né? Então, os judeus eles gostavam, eles participavam dos martírios dos cristãos. Então, o que eles fizeram? Eles construíram uma fogueira, né? Logo em volta ali de São Policarpo, eles construíram uma fogueira, como se preparavam para fixar Policarpo, pregando ele na fogueira. Policarpo disse assim: deixai-me assim, pois aquele que me concedeu aguardar com firmeza o fogo, conceder-me-á ainda, sem a garantia de vossos pregos, ficar imóvel na fogueira. Por isso ele não foi pregado na fogueira, e sim amarrado com as mãos às costas. Então Policarpo fez essa oração no meio do Coliseu, no meio de toda aquela multidão, no meio do procônsul, no meio dos judeus. Ele vai dizer o seguinte: eu vou ler essa oração porque ela é fenomenal e ela merece que muitas mais pessoas conheçam a oração que Policarpo fez. Ele vai falar: Pai de teu Filho bem-amado e bendito Jesus Cristo, por meio do qual adquirimos o conhecimento de ti, Deus dos anjos, das potestades e de toda a criação, da geração dos justos que vivem diante de ti. Eu te bendigo, porque me julgastes digno deste dia e desta hora, de participar do número dos mártires, do cálice de teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna, do corpo e da alma, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Seja recebido entre eles, diante de ti hoje, num sacrifício gordo e aceitável, conforme preparaste e manifestaste previamente, e que consumaste, Deus sem mentira e verdadeiro. Por isso e por todas as outras coisas, eu te louvo, te bendigo, te glorifico, pelo eterno e sumo sacerdote Jesus Cristo, teu Filho bem-amado, por quem a ti, com ele, no Espírito Santo, glória seja dada agora e nos séculos futuros. Amém. Policarpo, diante da fogueira, prestes a ser queimado vivo, ele faz esta oração, confirmando diante de todo o Coliseu o Deus a quem ele servia, disposto a morrer por testemunho de Jesus. Tendo proferido o amém final da oração, os encarregados da fogueira acenderam fogo, e enquanto brilhava uma grande chama, a igreja de Esmina faz um relato incrível. Ela fala: nós vimos um prodígio, a nós a quem foi dado ver, e que fomos preservados para anunciar aos pósteros este evento. O fogo tomou o aspecto de uma abóbada. Policarpo no meio não se assemelhava à carne queimada, mas era qual o ouro e a prata purificados, e subiu um cheiro de perfume, como incenso ou aroma precioso. Finalmente, vendo que o corpo não podia ser consumido pelo fogo, ordenaram ao carrasco que se aproximasse e o atravessasse com um punhal. Ao ser atingido pelo punhal, jorrou tal quantidade de sangue que o fogo se apagou. Assim foi o martírio de São Policarpo. Quando eu li esse testemunho da história de Policarpo, eu entendi logo de cara o que é de fato a santidade e por que algumas pessoas são mais santas do que outras. E por que Policarpo passou a ser chamado de santo? Porque eu vi que eu não faria o que ele fez. Eu não seria capaz de fazer o que ele fez. E muito menos o milagre que aconteceu com Policarpo, os milagres que aconteceram no Coliseu, uma voz que surgiu do alto, o fogo que fez uma abóbada ao redor do corpo dele. Policarpo não morreu queimado. Ele precisou ser transpassado por uma lança para poder morrer, né?
E a carta de Esmirna faz referência a outros mártires que morreram junto com Policarpo, né? E registra a resistência que eles demonstraram também diante dos suplícios, né? E aí eles vão narrar como que as mortes aconteciam, e eu quero mostrar para vocês que não era como eram horríveis as mortes que os mártires enfrentaram. Olha, eles vão dizer que eles eram dilacerados pelos flagelos até ficarem à vista as veias e artérias mais entranhadas, e visíveis as vísceras e os membros mais profundamente secretos dos corpos. Eles eram esfolados vivos. Eles eram ora estendidos por conchas marinhas e pontas agudas. Eles eram colocados sobre pontas agudas. Depois de toda a espécie de torturas e suplícios, aqueles que sobreviviam eram entregues às feras para serem devorados, né? Um exemplo disso foi o jovem Germânico. Então vou falar agora de outro mártir, de outro protomártir conhecido da época. Esse jovem Germânico, ele era cristão, e o procônsul tentou também persuadi-lo, porque ele era muito jovem. Germânico era um rapazinho, um adolescente. E aí o procônsul tentou fazer ele negar Jesus, porque ele era muito novo, né? E visto ainda ser muito jovem, na flor da idade. E mesmo assim, Germânico não hesitou. Ele continuou afirmando a sua fé em Jesus Cristo. E ele corajosamente atiçou o animal feroz, que de certa forma o atacou, a fim de que mais depressa o tirasse a vida. Então, Germânico, ele foi lá nas feras e futucou a fera para que a fera comesse logo ele e acabasse de vez com aquele suplício que ele estava vivendo, né? Outro imperador que perseguiu os cristãos foi o imperador Vério, na Gália, né? Hoje seria a Bélgica, a França, Luxemburgo, aquela região ali. E a perseguição contra os cristãos dessa região, ele se dava da seguinte forma. Gente, a perseguição contra os cristãos não era só matar os cristãos, não era só os suplícios, né? Que eu só comecei a narrar aqui para vocês. Mas existiam outras formas de se perseguir os cristãos. Olha como eles eram perseguidos lá na Gália. Eles eram expulsos de casa, então todos os seus bens eram tomados, né? Eles eram expulsos das termas, que eram aqueles banheiros públicos que tinham na época. Eles eram expulsos das praças públicas, então eles não podiam comparecer em lugar nenhum. Eles eram banidos da vida pública. Então eles eram expulsos de sua casa, das praças públicas e das termas, né? Eles eram insultados. Eles apanhavam na rua, eles eram arrastados pelo chão, eles eram pilhados, eles eram apedrejados, eles eram presos, eles eram acusados falsamente de incesto e de coisas imorais, né? Os cristãos eram jogados em prisões coletivas na escuridão, então eles eram jogados em prisões apertadas, um monte de cristão ali, todo mundo junto, na escuridão. Eles tinham os pés deslocados nos cepos, que era um cepo de madeira bem grande, e eles colocavam os pés dos cristãos ali e fechavam esse cepo, e esse cepo, ele deslocava o pé dos cristãos, né? E a maioria dos cristãos que eram jogados na prisão, eles morriam asfixiados. Então era muita gente, um em cima do outro, sem comida, sem água, sem nada, em completa escuridão, um lugar totalmente insalubre, e eles iam morrendo ali na prisão de forma asfixiados, sem ar mesmo. A maioria deles acabavam morrendo assim, né? E aí eles vão narrar a história específica de outra grande cristã da época, uma grande protomártir chamada de Blandina. Blandina, gente, eu sou apaixonada por Blandina, assim como eu sou apaixonada por Potamiena, né? Eu sempre falo assim que a Igreja Católica tinha que falar mais delas, porque eu acho incrível o testemunho de martírio delas. Elas são realmente mulheres extraordinariamente santas, né? Blandina, ela era uma jovem, né, que viveu naquele período, e ela foi presa também por se declarar cristã, e ela foi torturada de manhã e de tarde incansavelmente. Então, para vocês terem noção, gente, nos martírios não tinha distinção de homem, mulher, velho, criança, todo mundo era martirizado igualmente, tá? E ela foi torturada de manhã e de tarde de forma incansável para ela negar Jesus, porque o martírio, a parte da morte mesmo, não acontecia logo de vez. Primeiro se torturava os cristãos a fim de fazer eles negarem a Cristo, sacrificar os ídolos, né? E reconhecerem que o imperador era Deus. Então, primeiro era feito isso. Aí, se a pessoa sobrevivesse às torturas, aí sim ela era martirizada. E ela teve todo o corpo dilacerado em ferrugem
feridas de tal forma que os próprios soldados se surpreendiam que ela ainda respirasse. E sempre que ela era perguntada, ela respondia: eu sou cristã, nada de mal praticamos. E por causa disso, ela foi lançada às feras. Como é que Blandina foi lançada às feras? Ela foi suspensa a um poste, né? E ela foi exposta para ser devorada pelas feras que eram lançadas contra ela. Mas enquanto isso acontecia, ela rezava em alta voz enquanto estava pendurada no poste, o que aumentava ainda mais a ira do público. Lembrando que a gente está falando que os martírios aconteciam no Coliseu. Então, esses martírios todos eram públicos, né? Então, ela tá lá no meio do Coliseu, pendurada num poste, de cabeça para baixo, lá, balançando, e as feras indo lá para comer ela, né? E aí, ela começa a rezar em alta voz e o público ficava ainda mais irritado, porque ela estava adorando para um Deus que não existia na cabeça deles, né? E aí, nesse dia, gente, incrivelmente acontece um milagre. Nesse dia, nenhuma das feras tocou em Blandina. Ela ficou pendurada no poste e nenhuma das feras tocou nela, né? Investiu contra ela. Então, ela foi desatada do poste e ela foi reconduzida à prisão e reservada para outro combate, porque eles chamavam esses martírios que aconteciam no Coliseu de combates, né? E aí ela ficou presa lá e no último dia dos combates, ou seja, estava acontecendo vários martírios, né? No último dia dos combates, ela foi reconduzida com Pôntico, que era um rapaz de mais ou menos 15 anos, era um outro cristão que estava na companhia dela, e eles eram levados diariamente para assistir o martírio dos seus irmãos, né? Dos outros cristãos. E assim tentavam obrigar os dois a jurar pelos deuses pagãos, né? Então, todos os dias eles iam para o Coliseu, via os seus irmãos sendo martirizados, a forma horrível como eles morriam, a forma horrível como eles eram torturados, para ver se eles desistiam de enfrentar o martírio, né? Então, e mesmo assim, eles continuavam negando, né? Negando adorar os deuses pagãos. E eles passaram, ainda assim, por todo tipo de tortura. Pôntico, ele só tinha 15 anos, então Blandina, ela animava ele, né? E dava força para ele. E aí Pôntico acabou falecendo por causa das torturas pelo qual ele passou. E ela ficou sozinha ali, passando por aquele processo. Então, olha, Blandina foi açoitada, né? Ela foi, após as açoites, as feras, ela ainda passou pela grelha. O que era a grelha? A grelha, ela era tipo um forno ao ar livre, onde eles eram colocados e eles eram assados ali ao ar livre diante de todo mundo. Imagina você ser assado vivo. Ela passou pela grelha, né? Ela sobreviveu à grelha e finalmente ela foi posta em uma rede e foi lançada a um touro. Mesmo assim, ela ainda foi por muito tempo projetada contra esse touro até morrer. E os próprios pagãos, prestem atenção, os próprios romanos declararam que jamais entre eles havia uma mulher sofrido tamanhas e numerosas torturas. Vejam aí se não existe aí um poder extraordinário, né, que esteve ali fortalecendo a vida de Blandina enquanto ela passava por esse martírio. E aí, quando eu li a história de Blandina, eu me perguntei, eu faria o que ela fez? Né? Eu não faria o que Blandina fez. Então, eu comecei a ver que aquela mulher, ela era mais santa do que eu um dia poderei sonhar em ser, né? Outra jovem que eu quero narrar para vocês é a jovem Potamiena. Quem me conhece aqui sabe de Potamiena, já ouviu falar, porque eu amo Potamiena. Eu amo a história dela. Foi na história de Potamiena que eu entendi a intercessão dos santos. Eu entendi o que é a intercessão dos santos. Porque isso aqui é sobre a intercessão dos santos, gente. Presta atenção na história dela. Potamiena foi uma jovem mártir de Alexandria, certo? Ela foi levada ao martírio junto com sua mãe Marcela. Potamiena era virgem e ela precisou defender a sua virgindade dos soldados, pois ela era muito bela, né? Então, assim, outra coisa, né? As mulheres cristãs que eram perseguidas na época, elas tinham, as que eram virgens, né? Porque era muito comum as mulheres cristãs, e os homens também, fazerem votos de virgindade. Então, o celibato, por exemplo, que nós temos na Igreja Católica, não é uma criação, uma invenção moderna. Existe desde a época dos primeiros cristãos, né? Então, os cristãos, por livre e espontânea vontade, faziam votos de celibato, votos de virgindade, né? Então, decidiam não se casar e permanecer virgem, se casavam com Cristo. Então, uma das formas que os soldados tinham de humilhar os cristãos era estuprando, né? Falando a palavra aqui, né? Era realmente ali atentando contra
contra a sexualidade, né, dos cristãos. Então ela precisou defender a virgindade dela dos cristãos, pois ela era muito bela. Potamiena sofreu duros tormentos, né, e foi finalmente sentenciada à morte. Quando ela foi sentenciada, rapidinho, gente, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Quando ela foi sentenciada à morte, ela foi presa, né? E um soldado chamado Basílides, ele que ficou responsável por levar ela para a prisão, levar ela para o Coliseu, né? E tal. E ele defendia Potamiena quando ele estava movimentando ela de um lugar para o outro, né? Enquanto a multidão a xingava, incomodava. E esse soldado Basílides, ele era muito piedoso com Potamiena, né? Ele tinha muita pena dela. E ela aproveitava essas oportunidades para exortar Basílides a ser corajoso, dizendo que, repara, ela fez amizade com Basílides, né, com esse soldado, e ela exortava Basílides, ela começou a evangelizar Basílides. E eles narram que ela falou uma coisa para eles, que foi aí que eu vi a intercessão dos santos. Gente, a gente está falando aqui do século II, no máximo. Ela falava assim para ele, que quando ela tivesse voltado para junto do Senhor, em pouco tempo, ela lhe retribuiria o que havia feito em seu favor. Isso é o quê? Ela fala para ele, quando eu voltar para junto do Senhor, eu vou retribuir tudo o que você está fazendo por mim. Olha as graças que os santos podem conseguir para a gente lá no céu. E eles derramaram um pix fervente na cabeça de Potamiena. E devagar, pouco a pouco, e depois ela foi queimada. Quanto ao soldado Basílides, os soldados exigiram que ele fizesse um juramento qualquer, né? Um juramento lá em nome de algum deus, ele era romano, né? E aí ele declarou, aí nessa brincadeira com os colegas, ele falou que ele não podia jurar porque ele era cristão. Basílides se converteu, se tornou cristão por causa do testemunho de Potamiena. No início, os soldados acharam que ele estava brincando, né? Mas como ele não recuava, como ele levou ali, falou que não ia fazer aquele juramento de forma nenhuma, os seus próprios colegas o levaram ao juiz, né? Que mandou prender Basílides. Os outros cristãos foram visitar Basílides, né? Ficaram surpresos com a conversão de Basílides e perguntaram o porquê desse fervor repentino. Como é que de repente um soldado romano se torna cristão, um cara que nunca tinha ouvido falar de Jesus, né? E ele contou que 3 dias após o martírio de Potamiena, ela apareceu durante a noite, colocou uma coroa sobre a cabeça dele e contou que havia pedido uma graça ao Senhor e obtivera o objeto do seu pedido e que Basílides receberia em pouco tempo. Gente, século II. Gente, ela disse que tinha pedido uma graça ao Senhor. Que coisa mais católica que isso? Não existe. Quando eu li isso, eu fiquei em estado de choque. Eu falei, como assim? Ela pediu uma graça e ela ainda apareceu para ele. Século II. Qual é a necessidade que a igreja teria de inventar, de mentir sobre uma história dessa? E Basílides foi martirizado no dia seguinte, tendo a sua cabeça decepada. Além disso, muitos outros se converteram em Alexandria porque Potamiena lhes apareceu em sonho e os chamaram. Gente, eu fico emocionada, eu não posso falar de Potamiena. Potamiena é minha santa de devoção. Porque quando eu li isso, eu falei, isso é a igreja católica. Potamiena aparecia. Potamiena já tinha morrido. Ela aparecia para outras pessoas e por causa disso as pessoas se convertiam. Ela conseguiu uma graça para Basílides. Está falando do século II, vocês têm noção? Século II tem uma carta registrada narrando isso. E é interessante porque no martiriológio geronomiano, comemorado no dia 28 de junho, nós temos São Basílides e Santa Potamiena. E no martirológio romano, o dia deles é 30 de junho.
Então, eles são lembrados, né, pela igreja até hoje, no dia 30 de junho, ao dia de Santa Potamiena e São Basílio. Essa história aqui, pra mim, gente, foi a mais incrível de todas, assim, que quando eu estava lendo, eu ainda não era católica, e foi assim, eu vi a igreja católica ali, com todas as letras escritas, intercessão dos santos, graças concedidas, foi extraordinário, né? Mas eu não vou me demorar muito, porque assim, teria muitas histórias, né? Mas o tempo é curto. Então eu vou pular logo para outro cara que eu li, que foi o Sancto, o nome dele era Sancto. Ele foi outro cristão também, ele foi preso e torturado na época, porque ele confessava ser cristão, né? E aí acabaram por... Olha só como Sancto morreu, para vocês terem ideia do que eu falo sobre santidade. Olha como ele morreu. Aplicaram sobre Sancto chapas de cobre aquecidas ao fogo nos membros mais delicados do corpo. Os membros dele queimavam, mas ele permanecia inflexível e inabalável. Sancto era só chaga e ferida. Ele não tinha mais forma exterior humana. Depois de alguns dias, ou seja, ele sobreviveu a essas chapas de cobre que botaram sobre ele. Mas aí, como ele sobreviveu, ele voltou para a prisão, ele ficou alguns dias na prisão. E aí, depois que ele tinha se recuperado um pouco, recomeçaram as maldades contra Sancto. Tentaram contra ele as mesmas torturas para ele negar Cristo, pois ele estava de tal forma que ele não suportava ser tocado. Milagrosamente, Sancto recuperou sua antiga forma e uso dos seus membros, de forma que a segunda tortura lhe serviu de cura e não de tormento. Sancto foi lançado às feras no Coliseu, mas antes disso, no próprio Coliseu, ele sofreu todas as espécies de tormento. Foi açoitado, arrastado pelas feras, foi para a cadeira de ferro, no qual os corpos exalavam um cheiro de pele queimada. Os mártires que sobreviviam a tudo isso eram depois estrangulados. Vocês têm noção do que eram os martírios do século II, do século III? Porque quando você lê essas coisas, você começa a imaginar na sua cabeça, né? Você cria a imagem na sua cabeça, e aí sim que você vai entendendo o que eram os martírios. O que os primeiros cristãos sofreram por testemunho de Jesus. E, gente, quando eu li esses milagres que tinham acontecido, poxa, Sancto, depois de tudo que ele passou, milagrosamente o corpo dele se recuperou. E aí eu lembro daquela fala de Jesus que eu nunca entendia, né? Jesus falava assim, se vós credes em mim, fareis coisas maiores do que eu fiz. E eu falava, mas Jesus, antes de eu me tornar católica, eu conhecia a história da igreja, né? Eu falava, Jesus, fazer coisas maiores do que o Senhor fez, mas assim, eu não sabia, né? Eu não conhecia essas histórias. E de repente eu vejo os mártires fazendo milagres extraordinários na hora da morte. E eu falo, eles fizeram coisas maiores do que Jesus de fato. Eles só não ressuscitaram. Mas eles fizeram... Os milagres que aconteciam no Coliseu eram extraordinários. O que Potamiena fez é extraordinário. Eu não sabia que tinha acontecido essas coisas na história da igreja. Olha como a nossa igreja é muito mais rica do que o que a gente conhece, né? Vou falar de outro cristão, Átalo. Átalo também era um cristão conhecido. Ele foi conduzido ao Coliseu e o fizeram dar umas voltas pelo anfiteatro, né, lá no Coliseu, segurando uma placa que dizia: "Este é Átalo cristão". Como que Átalo morreu? Ele foi queimado, sentado na cadeira de ferro. Ele foi cozido, assado vivo, tá? Porque essa cadeira de ferro, gente, ela era colocada em brasa. A pessoa era colocada naquela cadeira, numa cadeira em brasa, e ela ficava ali até ela morrer. Era uma morte lenta, uma morte extremamente dolorosa, né? E o corpo exalava um odor de corpo assado, de carne assada, né? Outro grande cristão que foi martirizado nessa época, Fotino. Ele era bispo de Leão, ele tinha mais de 90 anos de idade. Ele já estava fraco corporalmente, ele foi levado ao tribunal, ele foi interrogado pelo governador, perguntou-se para ele quem era o Deus dos cristãos, e ele respondeu: "Se fores digno dele, tu o conhecerás". Olha a resposta que ele deu
né, o governador de Roma. Se você for digno de Deus, você vai conhecer ele. Porque ele perguntou, né, quem é esse Deus que você serve? Se você for digno dele, você vai conhecer ele. Quem for digno da fé católica, conhecerá a fé católica. Por isso ele foi golpeado. Ele foi espancado pela população. Jogavam nele todo tipo de coisa. Mal respirava quando ele foi lançado no cárcere. E ele morreu depois de 2 dias. Os romanos pensavam, aí, eu acho que é a igreja de Esmina ainda, eu não lembro mais quem é que está narrando aqui. Os romanos pensavam que dessa forma eles estavam vingando os deuses. Tem uma profecia que eu acho que Jesus fala, né? Quem vos perseguir acreditará que está fazendo uma coisa boa. Quem os matar acreditará que está fazendo uma coisa boa. E realmente a profecia de Cristo se cumpriu naquele tempo, né? Dionísio, que também foi um historiador da época, né? Ele viveu antes de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia vai resgatar esse escrito de Dionísio. Ele escreve uma carta narrando a história do Marte Metras. Vou falar para vocês também rapidinho, porque daqui a pouco eu já tô terminando a live, tá? Vai ficar gente por falar ainda. Talvez eu faça uma outra live para concluir. Metras era um idoso. Eles ordenaram que ele repetisse palavras que negavam a Cristo, palavras ateias. Ele não obedeceu e por isso feriram seu corpo com bastonadas, furaram o seu rosto e os seus olhos com canas pontiagudas e depois o apedrejaram. Outra Marte, quinta, levaram ela ao templo para adorar um deus pagão. O que ela fez? Ela se recusou a adorar o deus pagão, né? Então eles amarraram os pés dela e a arrastaram por toda a cidade sobre o chão. Jogaram as pedras nela e surraram-na e por fim a apedrejaram. Uma virgem idosa, Apolônia, lhe arrancaram todos os dentes da boca, batendo no maxilar. Uma virgem idosa. Levaram ela para uma fogueira no centro da cidade, ameaçando queimá-la viva se ela não negasse a Cristo. Ela rejeitou e se atirou ao fogo, sendo consumida pelo fogo. Depois disso, os pagãos invadiram a casa dos cristãos, roubando seus objetos de valor, obrigando os cristãos a fugirem das cidades. Então, muitos cristãos, quando eles não morriam martirizados, quando eles conseguiam fugir, porque eles eram proibidos de ter vida pública, de estar nas suas casas, eles tinham que fugir para o deserto. E aí muitos deles acabavam morrendo no deserto por causa das condições do deserto, né? E ainda tem muitos outros mártires, né? Teria Juliano e Cronião, que foram chicoteados enquanto eram arrastados pela cidade e depois foram queimados com cal viva, né? Macário foi queimado vivo, Epímaco e Alexandre foram torturados com pentes de ferro e queimados com cal viva. Amonarião e 4 virgens, que eles não citam os nomes, foram mortas à espada. Heron, Áter e Isidoro foram dilacerados e entregues ao fogo. Irquirião foi empalado. Aí ele fala, muitos fugiram para o deserto e morreram de fome e de sede, inclusive crianças, né? Morreram de doenças, dos assaltantes, das feras. Então, assim, gente, foi um desastre, né? E aí vem a parte grandiosa, né? Porque a gente fala assim, gente, esse povo... Tem uma parte que Eusébio de Cesareia fala que os martírios foram tão violentos e tão fortes contra os primeiros cristãos que o cristianismo quase foi extinto do Império Romano. Para vocês terem uma ideia de como foi violenta a coisa. E aí ele fala, e aí alguém perguntou assim, Constantino se converteu por causa disso tudo? Eu não sei exatamente, na verdade nós não sabemos exatamente como Constantino se converteu, né? A gente sabe que Constantino ele tem um sonho, e nesse sonho aparece o brasão de Cristo, né? A insígnia de Cristo. E aí ele vai para a guerra e ele vence a guerra, né? Agora, pelo menos eu não li diretamente como ele se tornou cristão. Pode ter sido a partir aí desse sonho que ele teve. Mas vocês imaginem aí, né? Ele provavelmente conhecia essas histórias, né? Entretanto, Eusébio vai narrar que os martírios não foram inúteis nem estéreis, né? Tipo, os cristãos não morreram por morrer. Cristo usou de todos esses martírios para fazer uma coisa muito maior. Ele fala que os mártires comunicavam a graça
aos que não eram mártires. E muitos apóstatas, ou seja, muitos daqueles que com medo do martírio negaram a fé, porque isso aconteceu muito, muitos cristãos com medo do martírio negaram, né, Jesus Cristo, adoraram, sacrificaram para os ídolos pagãos, então eles se tornaram apóstatas. Ele fala que muitos apóstatas acabaram retornando para a Santa Igreja e confessando a fé e se tornando eles mesmos mártires. Cristo fora magnificamente exaltado por aqueles que o haviam renegado. Então ele fala, muitos que apostataram, que fugiram por medo, retornaram para a igreja, inspirados pela coragem dos seus irmãos mártires, e foram martirizados de forma corajosa, né? Tornando eles mesmos que antes eram apóstatas mártires, né? E ele fala que depois de tudo isso, a ira dos romanos se estendeu aos cadáveres. Eles jogavam os corpos dos mártires aos cães, os corpos daqueles que morriam, por exemplo, na prisão, asfixiados, né? Vigiaram os cadáveres noite e dia para que nenhum osso fosse enterrado, né? Expuseram os restos mortais, as cabeças e os troncos ficaram expostos em Roma por muitos dias, tá? Tem uma carta escrita pelos cristãos de Vienne a Irineu de Leão. Não, minto. Foi uma carta escrita pelos cristãos de Vienne e de Leão para os cristãos da Ásia, que eles vão falar o seguinte, vou ler aqui para vocês, é uma parte rápida. Eles vão falar o que acontecia com os corpos dos mártires. Eles vão dizer assim, os corpos dos mártires foram, portanto, expostos de todos os modos e abandonados ao ar livre durante 6 dias. Depois foram queimados e reduzidos a cinzas pelos malvados que os jogaram no rio Ródano, conhecido por este nome até hoje na Europa. Realmente, esse rio existe até hoje, tá? O nome desse rio existe até hoje na Europa. A fim de nada restar deles sobre a terra. Por que os romanos faziam isso? Porque os cristãos acreditavam na ressurreição do corpo, né? Então, eles achavam o seguinte, que se eles destruíssem os corpos dos cristãos, não teria como os cristãos ressuscitarem, porque não existia mais corpo. Porque eles achavam que os cristãos iam ressuscitar naquele corpo mesmo que eles tinham. Então, eles destruíam os corpos dos mártires exatamente para que, tipo assim, uma última penalização, entendeu? Contra os cristãos. Eu vou destruir seu corpo porque também você não vai ressuscitar. E normalmente sabiam eles, né, que a ressurreição não precisa que o seu corpo esteja inteiro para que você ressuscite, mas eles faziam isso. E os cristãos sofriam muito, porque eles queriam enterrar os seus entes queridos, eles queriam enterrar os seus irmãos em Cristo. E muitas vezes eles não podiam, porque nenhum corpo eles podiam trazer para casa. Sem falar que as relíquias destes santos, né, naquela época a gente já era relíquia. As igrejas, elas guardavam ossos, roupa, cabelo, que sobrasse daquele mártir, e aí aquele mártir era considerado santo pela igreja, e eles guardavam essas relíquias, e eles usavam essas relíquias para lembrar do martírio, para honrar aquele mártir, para honrar a memória dele, para orar, para falar com Deus, né? Então, o mesmo uso que a Igreja Católica dá hoje às relíquias era feito o mesmo uso pela igreja do século II. Olha que extraordinário, tem um relato em Eusébio de Cesareia das relíquias de São Policarpo que são maravilhosas, de uma cura que acontece, né, mediante os ossos de São Policarpo. Então, uma outra coisa que eu descobri quando eu estava estudando a vida dos santos, quando eu comecei a ler a vida dos protomártires, né, é que as relíquias não é uma invenção moderna da Igreja Católica, ela é uma realidade para a Igreja primitiva desde sempre, né, e começou por causa dos martírios, ok? Então, gente, os pagãos acreditavam que assim estariam privando os cristãos da ressurreição, como eu falei para vocês. E aí, Eusébio vai dizer, estes mártires se tornaram de tal forma êmulos e imitadores de Cristo, que embora tivessem obtido tal glória e tivessem dado testemunho, não só uma, mas repetidas vezes, e tivessem sido retirados de junto das feras, cobertos de queimaduras, feridas, chagas, não se proclamavam mártires e nem permitiam ser chamados por este nome. De bom grado, eles gostavam de reservar este nome a Cristo, o mártir fiel e verdadeiro, o primogênito de dentre os mortos. Deste modo, nossos santos mártires... Ai, lindo essa parte. Intercessão dos santos. É Dionísio que escreve isso e Eusébio de Cesareia ele transcreveu. Ele vai falar... Deste modo, nossos santos mártires, agora sentados ao lado de Cristo,
partícipes do seu reino, que julgam com ele. Desculpem. E com ele proferem a sentença. Tornaram-se agora os nossos protetores. Os mártires consumados celebraram a mais brilhante das festas, tomando parte da ceia celeste. Então, a gente tem no século I, no século II, no século III, né, a descrição, né, de como a igreja sofreu nos primeiros séculos da era cristã, como ela quase foi dizimada e como que Cristo transformou algo que era para destruir a igreja em algo muito maior, porque os martírios, né, a nossa igreja está alicerçada sobre o sangue dos mártires. E esses martírios converteram muito, muito, muito mais vidas do que aqueles imperadores romanos jamais poderiam imaginar. E esses mártires deram testemunho de que é possível alcançar a perfeição da santidade. É possível se tornar um perfeito imitador de Cristo. Não existe isso de somos todos igualmente santos. Não existe isso de somos todos iguais. Existe sim pessoas que, por determinação, por uma graça celeste, conseguem alcançar o nível de santidade que a maioria de nós jamais poderemos alcançar, jamais conseguiremos alcançar. Né? E essas pessoas que alcançaram a perfeição na santidade são nossos intercessores no céu. E estão lá. Nós temos, gente, uma nuvem de testemunhas, como fala o apóstolo Paulo. Nós temos uma nuvem de testemunhas que está testemunhando a nosso favor. Que estão dizendo, Jesus, tu derramaste o teu sangue, mas eu também derramei o meu. Por aquela pessoa ali, ó, que está lá na terra, sofrendo, precisando de ti. Isso é extraordinário. Algumas vezes na minha caminhada de fé, algumas questões, meu marido fala que são questões sociais, né? Às vezes eu sinto falta de alguns aspectos da igreja que eu frequentava, da igreja protestante. E eu falo, se eu tivesse lá, por que eu descobri tudo isso? Aí depois eu falo, se eu não tivesse descobrido tudo isso, eu não teria conhecido a história dos mártires. Eu não teria tantos intercessores a meu favor. Eu não teria essa nuvem de testemunhas a meu favor. Eu não saberia o que é santidade de fato. E aí eu falo, Senhor, todo sofrimento, toda solidão, todo vazio, toda dificuldade de ser católico vale a pena. Porque o preço que eu pago hoje é muito pequenininho diante do preço que esses grandes mártires pagaram por amor de Jesus Cristo. E aí eu falo, se eu negar todas as verdades que eu descobri, se eu negar a Eucaristia, se eu negar a Virgem Maria, se eu negar a intercessão dos santos, se eu negar a confissão, se eu negar tudo que é católico, eu estarei negando o próprio Jesus Cristo. Eu sou agraciada por ter descoberto todas estas coisas. Deus teve misericórdia de mim. Então, com todos estes relatos, de fato, eu entendi o que é santidade. E eu consigo ver o quão longe eu estou de ser santa. Porque quando eu vejo as minhas dificuldades de me fortalecer na fé, e eu vejo como essas pessoas estiveram firmes na fé, mediante a pior das situações que a gente pode imaginar. O pior dos medos, nenhum medo que a gente tem hoje chega aos pés dos medos que esses caras, que essas mulheres, que esses homens enfrentaram. Eu falo, não, eu posso perseverar na fé. Eu posso me santificar mais. Nada vale a pena. Nada vale que eu desista da minha fé. Nada vale que eu desista do meu Jesus Cristo. Nada vale que eu desista da minha igreja católica apostólica romana. Bom, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. É assim que eu vou terminar esse ano. Eu acho que esse é o último vídeo desse ano. Em janeiro eu vou tirar férias, de fato. Eu vou continuar esse período que eu tô fazendo de imersão.
na minha própria vida, né? Eu preciso disso. Mas em fevereiro eu vou voltar com toda certeza, assim, com novas lives. Tem muita coisa que eu quero falar pra vocês, coisas novas, né? Tem Orígenes que eu li, que eu amei. Vai ter mais de uma live, com certeza, só sobre os escritos dele. E eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui, uma live surpresa, 10 horas da noite. Ficou aqui um bocado de gente assistindo. E a live vai ficar salvo, não aqui no Instagram, vai ficar aqui hoje, porque eu só vou passar para o YouTube amanhã. Então hoje vai ficar aqui, mas essa live vai sair daqui, vai lá pro YouTube, tá, gente? Na verdade, eu gravei essa live para ela poder ir lá pro YouTube. Então ela vai ficar salva lá. Aqui depois eu vou trazer os pedacinhos, vou colocando como eu faço lá no Reels. Mas é isso, tá? Gente, muito obrigada. Eu desejo a todos vocês um maravilhoso fim de ano, né? Um abençoado Natal, que vocês renovem a fé de vocês, né? A partir desse vídeo, dessa live, da história dos mártires, que Blandina, Potamiena, Sancto, né? Policarpo, São Tiago, né? Sejam inspiração para os momentos de dificuldade que vocês tiverem, né, durante a caminhada de fé de vocês, quando tudo parecer perdido, lembre-se dos mártires, né? E aí vocês vão ver que ainda sempre existirá esperança, tá? Feliz Advento, né? Feliz Advento para todos nós. Foi muito bom. Muito obrigada por vocês terem ficado. Que Deus abençoe cada um de vocês. E continuem aqui no canal, continuem aqui no Instagram, porque essas férias aqui é só mesmo uma recarregar de bateria, tá? Mas eu volto. Vocês me esperem. Vamos aprender juntos ainda. Vai ter grupo de estudo ano que vem. Enfim, muitos projetos aí para 2024. Beijo, fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.